Paz e confiança na adversidade. Estudo ministrado por W.D. Frazee, 7 de julho de 1957. Tu conservarás em paz perfeita aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26:3. Então desfrutaremos de um descanso da alma, do qual muitos há muito tempo são estranhos. Caminho a Cristo, página 86. Tenho certeza, queridos amigos, que esta é uma experiência como grande parte da vida cristã, que ocorre gradualmente. Podemos ter momentos ao longo do caminho em que, com o súbito mover do Espírito de Deus, parecemos ser elevados de uma vez, como em um elevador. Mas grande parte da vida cristã é uma experiência gradual, subindo pela encosta da montanha, de vez em quando alcançando algum ponto de vantagem de onde podemos contemplar. Oh, que visão gloriosa à medida que a elevação espiritual aumenta! Tenho certeza de que esta experiência que quero estudar com vocês esta noite é algo que muitos aqui, talvez quase todos, espero que todos, já tenham experimentado de alguma forma. No entanto, queridos amigos, acredito que há uma experiência mais profunda nesta questão de paz, descanso e alegria no Senhor do que qualquer um de nós já teve. As coisas que compartilho com vocês esta noite vêm da palavra de Deus e da minha própria experiência. Não sei se já tive dias tão extenuantes e tão próximos uns dos outros como nas últimas semanas e meses, mas posso testemunhar que há uma maneira de ter paz e descanso, queridos amigos, que é revigorante. Agradeço ao Senhor porque isso se encontra nesta canção, a canção que acabamos de ouvir. Está em total resignação à vontade de Deus e uma confiança simples de que Deus está realizando a sua vontade. Em outras palavras, é aceitar o que Deus envia de hora em hora e de momento a momento, andando no caminho da sua providência. Portanto, quero compartilhar algumas coisas com vocês nesse sentido. Acredito, queridos amigos, que como filhos do Rei, é nosso privilégio sermos supremamente felizes. Temos tanto pelo que agradecer. Permitam-me ler novamente esta pequena frase e em seguida o contexto dela. Então desfrutaremos de um descanso da alma, do qual muitos há muito tempo são estranhos. Acredito que muitos, mesmo na experiência cristã, passam por anos cansativos de luta. Agora eu sei que é necessário lutarmos contra o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Entendo isso. Mas acredito, queridos amigos, que é nosso privilégio parar de lutar contra Deus. Acho que isso é um privilégio nosso. Muitos estão lutando com Deus, um pouco temerosos de Deus, um pouco ansiosos de que Deus possa esquecer algo e deixar de realizar algo para eles. Ou talvez com medo de que Deus faça algo. Mas isso fala de desfrutar de um descanso da alma, do qual muitos há muito tempo são estranhos. Vou ler o contexto disso. Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Ele faz o quê? Ele cuida de tudo o que criou. Ele criou você? Sim. É por isso que estamos guardando o sábado que logo chegará. Acreditamos que Ele nos criou, que Ele é nosso Criador. Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Aquele que sustenta os incontáveis mundos através da imensidão, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal marrom que canta sua humilde canção sem medo. Ouçam, amigos. Vocês ouvem os pássaros lá fora? Sim. O que eles estão fazendo? Sabem o que um homem me disse ontem? Ele me contou um provérbio que ouviu em seu país natal. Se os pássaros soubessem o quão pobres são, não cantariam. Bem, gostaria de mudar isso, amigos. Se soubéssemos o quão ricos somos, cantaríamos como os pássaros. O que vocês acham? Amém. Isso mesmo, amém, é a palavra. Deus está cuidando deles. Eles têm algo para cantar. Aquele que sustenta os incontáveis mundos através da imensidão, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal marrom, que canta sua humilde canção sem medo. Isso mesmo, irmão Provence. Isso é para mim e para você, não é? Quando os homens saem para o trabalho diário, assim como quando se dedicam à oração, quando se deitam à noite e quando se levantam pela manhã, quando o rico banqueteia-se em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos ao redor da mesa escassa, cada um eternamente vigiado pelo Pai Celestial. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus perceba. Não há sorriso que ele não note. Se apenas acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas seriam dissipadas. Nossas vidas não seriam tão cheias de decepção como agora, pois tudo, seja grande ou pequeno, seria deixado nas mãos de Deus, que não é perplexo pela multiplicidade de cuidados, nem sobrecarregado por seu peso. Então desfrutaríamos de um descanso da alma, do qual muitos há muito tempo são estranhos. Caminho a Cristo,
página 86. Isso mesmo, isso mesmo. Tu conservarás em paz perfeita aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26:3. Deus realmente está no controle, amigos. Ah, mas alguém diz, você não faz ideia do que estou enfrentando. Você se lembra quando os homens voltaram do Egito para contar ao pai deles, Jacó, que Simeão tinha sido preso? Havia um homem lá no Egito que segurou Simeão e o colocou na prisão. Aquele homem disse que, a menos que eles trouxessem o mais jovem Benjamim, eles não poderiam receber mais grãos. Você se lembra do que Jacó disse? José não existe mais, Simeão não existe mais, e agora vocês querem levar Benjamim de mim. Todas essas coisas são contra mim. Você se lembra disso, não é? Jacó ainda não havia compreendido essa questão. Jacó era um grande lutador. Embora anos antes ele tivesse travado aquela batalha no ribeiro de Jaboque e recebido o nome de Israel, príncipe com Deus, e embora isso representasse uma grande experiência, amigos, ele ainda tinha algumas coisas para aprender. Você pode ser capaz de olhar para trás e ver onde lutou com Deus e obteve a vitória sobre o pecado. Mas, amigos, que possamos aprender a doce lição que estamos estudando esta noite. Jacó finalmente aprendeu. Ele aprendeu que todas aquelas coisas não estavam contra ele de forma alguma. Ele aprendeu o que o apóstolo declarou em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você o ama? Bem, estou tentando de qualquer forma. Tudo bem. Então Deus está trabalhando todas as coisas juntas para você. Isso diz que ele está cuidando dos pássaros, dos grandes mundos e estrelas. Ele faz tudo isso por amor. Se acreditarmos que ele está observando tudo, notando tudo e controlando tudo, deixaremos de lado essas ansiedades e teremos um descanso da alma, do qual muitos há muito tempo são estranhos. O que você acha de termos isso agora, amigos? O que você acha? Estou tão feliz que não precisamos esperar até que o feno seja recolhido, até que a casa seja pintada ou até que a sala de tratamento seja concluída. Não precisamos esperar nenhuma dessas coisas para ter paz e descanso. Não precisamos esperar até sairmos das dívidas, pessoalmente ou como família ou de qualquer outra forma. Não precisamos esperar até que alguém que falou algo ruim sobre nós venha e estenda a mão dizendo, irmão, perdoe-me, não deveria ter dito aquilo, quero que você me perdoe. Não precisamos esperar por ninguém ou por nada. Agora mesmo podemos acreditar em duas coisas, que Deus está cuidando de nós, e gostamos disso. Que Deus é capaz e está disposto a realizar a sua vontade, e é isso que queremos. Doce vontade de Deus, abrace-me mais perto, até que eu esteja completamente perdido em ti. Encerrado contigo, ó Senhor, para sempre, meus pés errantes não mais vagarão. Que poder pode separar minha alma de ti, no centro da vontade de Deus, meu lar. Sabe, queridos amigos, eu fui um homem teimoso, fui um menino teimoso, obstinado. Eu queria o meu próprio caminho. Isso leva à inquietação quando não conseguimos o que queremos. Nunca conseguiremos o que queremos neste mundo. Há muitas pessoas no caminho. Você já percebeu isso, não é? Talvez às vezes você tenha feito o que eu já fiz, ajoelhado e orado para que Deus mudasse as pessoas que estão no caminho ou as removesse. Não quero dizer que ele deva matá-las ou algo assim necessariamente, mas simplesmente tirá-las do caminho para que o que eu quero possa ser feito. Há um avanço ao longo do caminho nisso. Se realmente somos egoístas e não estamos convertidos de forma alguma e ainda assim oramos, provavelmente estamos orando por coisas egoístas e até perversas. Já houve homens que oraram para ganhar no jogo ou para que o cavalo no qual apostaram nas corridas vencesse. E estão prontos para abençoar a Deus, se isso acontecer, e estão prontos para amaldiçoá-lo se não acontecer. Há pessoas que têm exatamente essa ideia, mas não estou falando sobre isso. Em algum ponto do caminho, amigos, nosso egoísmo torna-se mais refinado, mais culto e um pouco mais religioso. Quando chegamos a esse ponto, a coisa pela qual oramos é para que nossa ideia do que é a vontade de Deus seja realizada. Isso mesmo. Em outras palavras, decidi que tal pessoa deveria ser o ancião da igreja. Então estou orando dia após dia. Senhor, veja que o irmão Jones seja colocado como ancião. E não deixe o irmão Smith assumir, porque o irmão Smith é mundano e o diabo provavelmente o usará se ele assumir. Por favor, coloque o irmão Jones e não o irmão Smith. Uma pessoa pode ficar muito inquieta com isso, especialmente quando o irmão Jones não é colocado e o irmão Smith é.
Outro jeito de uma pessoa ficar inquieta é quando fixamos nossos corações no que acreditamos ser a vontade de Deus para nós mesmos. Sinto que deveria estar em certo lugar ou fazendo certa coisa, mas parece que alguém ou certas circunstâncias estão no caminho. Posso orar e lutar sobre isso, e a incerteza pode deixar uma pessoa bem tensa. Meus queridos amigos, Deus quer que entreguemos a Ele não apenas nossos pecados, não apenas nosso desejo egoísta de ter nosso próprio caminho de forma perversa. Ele quer que entreguemos a Ele nossos desejos, propósitos, planos e esperanças sobre sua obra aqui na terra. E além disso, Ele quer que acreditemos que Ele vai realizar. Você pode perguntar, bem, qual é o propósito da oração então? O propósito da oração é chegar a esse ponto, meus amigos. E o fato de tão poucos chegarem a esse ponto prova que há muita necessidade de mais oração. O propósito da oração não é fazer Deus realizar nossa vontade. Oh, não, que o céu nos ajude. O propósito da oração não é lembrar a Deus de algo que ele esqueceu ou informá-lo sobre algo que ele desconhece. O propósito da oração não é tornar Deus mais interessado em nós ou em sua obra ou torná-lo mais entusiasmado em realizá-la. Não. O propósito da oração é levar você e eu ao ponto onde, no íntimo de nossos corações, estamos firmes em duas coisas: que tudo o que queremos é a vontade de Deus e temos certeza de que Ele vai realizá-la. Dizemos isso a Ele, e isso nos faz felizes, e isso o faz feliz. Então a oração cumpriu seu propósito. Minha vontade teimosa finalmente está rendida. Quero ser teu e somente teu, e esta é a oração que meus lábios trazem. Senhor, cumpra em mim a tua vontade. A natureza humana está sempre lutando por expressão. O maior discurso de Cristo, página 15. É mesmo? Oh, sim. A natureza humana está sempre lutando por expressão, pronta para o confronto. O maior discurso de Cristo, página 15. Sabem, queridos amigos, podemos expressar esse traço de caráter tanto ao discutir sobre a marca da besta quanto ao falar sobre política. Podemos expressá-lo ao discutir sobre reforma de saúde ou reforma de vestuário tão facilmente quanto ao falar sobre a marca da besta também. Vocês sabem disso, não sabem? A natureza humana está sempre lutando por expressão, pronta para o confronto. Pedro estava. Ele queria lutar, mas queria lutar por quem? Por Jesus. Ele tinha uma espada e estava usando-a. Por quem? Por Jesus. Isso deixou Pedro feliz? Não. Isso deixou muito infeliz, frustrado e desapontado porque Jesus parecia não apreciar. Na verdade, Jesus teve a audácia de dizer: Pedro, guarda essa espada. Mas, Senhor, não sabes que estou usando-a por ti? Não estou usando-a contra ti. Estou usando-a por ti. Jesus disse: Eu sei, mas não é assim que fazemos as coisas. Pedro não entendia, embora Jesus estivesse tentando dizer isso a ele há 3 anos e meio. Por que, Pedro, disse ele, não sabes que poderia orar ao meu Pai e ele teria 12 legiões de anjos aqui mesmo para cuidar de mim? Mas como então se cumpririam as Escrituras? O cálice que meu Pai me deu para beber, não hei de bebê-lo? Foi o Pai que deu esse cálice a Jesus para beber? O Pai teve algo a ver com aquela turba vindo e prendendo Jesus? Tudo fazia parte da ordem previamente estabelecida das coisas. Não que aquelas pessoas tivessem que fazer isso, oh não. Foi errado da parte delas fazer isso. Mas Jesus estava recebendo exatamente o que o Pai havia permitido e planejado. Está correto? Pedro não entendia isso. Ele achava que precisava parar tudo aquilo lutando. Isso o deixou tão inquieto. Quando Jesus o repreendeu, ele não sabia o que fazer. Ele ficou miserável. Logo depois, estava xingando e jurando que não conhecia o Senhor. De certa forma, ele disse a verdade. Ele não o conhecia. Graças a Deus, ele se familiarizou com ele nas próximas horas e dias e o conheceu a partir de então. Pedro nunca mais usou uma espada. Nunca mais levantou a mão para ferir alguém. Ele aprendeu esta lição. A natureza humana está sempre lutando por confronto, mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se de si mesmo, do orgulho, do amor à supremacia e há silêncio na alma. O eu é entregue à disposição do Espírito Santo. Então, não estamos ansiosos por ocupar o lugar mais elevado. Não temos ambição de nos destacar ou forçar o reconhecimento, mas sentimos que o nosso lugar mais elevado é aos pés do Salvador. O maior discurso de Cristo, página 30. Onde é o lugar mais elevado? Aos pés de Jesus. E sentimos isso se aprendermos esta lição. Olhamos para Jesus, esperando que sua mão nos guie, ouvindo sua voz para nos orientar. Irmãos, é uma experiência real. É nossa.
Podemos tê-la se estivermos dispostos a abrir mão do nosso caminho, mesmo no trabalho do Senhor. Se estivermos dispostos a permitir que Deus dirija nas decisões dos comitês, quer isso nos agrade ou não, porque acreditamos que Deus está cumprindo seu propósito. Alguém pode perguntar: você acha que tudo o que um comitê decide é inspirado e infalível? Não, de forma alguma, assim como aquela turba que prendeu Jesus não era inspirada. Mas mesmo assim, nas circunstâncias, era o plano de Deus para Jesus. Por isso ele disse a Pedro: o cálice que meu pai me deu, não hei de bebê-lo. Quem deu o cálice a ele? O pai. É por isso, amigos, que ele ficou ali mansamente, deixando que o prendessem. Eles não foram muito gentis ou cuidadosos ao fazer isso. E isso foi apenas o começo. Vocês se lembram de como o levaram, e ele passou por julgamento após julgamento, teste após teste. Vejam Isaías 50. Quero que tenham uma visão do que fizeram a Jesus e da sua atitude. Muitas vezes lemos Isaías 54. Vou lê-lo e também os 2 versículos seguintes. Eles seguem imediatamente. O Senhor Deus me deu a língua dos eruditos para que eu saiba dizer uma palavra ao cansado quando convém. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu não fui rebelde, nem voltei atrás. As minhas costas dei aos que me feriam. Isaías 54, 6. O que aconteceu com ele naquela noite, amigos? Eles bateram terrivelmente em suas costas 2 vezes com aquele terrível açoite, com aqueles pedaços de metal trançados em tiras de couro. A cada golpe, o sangue escorria por suas costas. 2 vezes fizeram isso. Qual foi sua atitude? Dei as minhas costas aos que me feriam. Sim. Ele disse: se é hora de ser açoitado, tudo bem, serei açoitado. Ele não reagiu. Ele não fugiu. Era hora de ser açoitado. Como ele sabia disso? Ah, meus amigos, ele estava seguindo a agenda do Pai. Pode haver um açoite na agenda do Pai, pode haver um açoite para você, e pode vir da língua de alguém em vez de um chicote, pode doer mais nos seus ouvidos do que um açoite nas suas costas. Você pode ter a mesma atitude. Mas, deixe-me continuar lendo. Dei as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que arrancavam os cabelos. Isaías 56. Eles realmente vieram até Jesus e olharam naquele rosto querido e começaram a arrancar os cabelos. Isso é sensível, vocês sabem, amigos. Aqueles homens maus, inspirados pelo diabo, realmente se aproximaram e arrancaram alguns cabelos de sua barba. Isso doeu, não doeu? Mas qual foi a sua atitude? Ele não lutou, amigos. Ele não franziu a testa. Ele não reclamou. Dei as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que arrancavam os cabelos. Por que ele fez isso? Porque essa lição estava estabelecida em seu coração. Ele estava cumprindo a vontade do Pai, e ele sabia que o Pai estava no controle. Então ele disse: Pai, se é hora de terem os cabelos arrancados, aqui estou, Pai. Como Isaque no Monte Moriá, ele colocou-se no altar. Meu querido amigo, é isso que Deus quer que você faça todos os dias, a cada hora, nas pequenas coisas. Deus sabe que precisamos aprender isso nas pequenas coisas antes de enfrentarmos as grandes. Amigos, imaginamos, suponho, que poderíamos passar pela crise vindoura quando formos levados perante os tribunais ou enfrentarmos as multidões raivosas. Mas eu lhes digo, amigos, se não conseguimos suportar alguém queima o pão na torradeira no café da manhã sem franzir a testa, ou isso interferir na nossa digestão, não estamos prontos para a multidão. E se chegarmos em casa e descobrirmos que alguém dormiu na nossa cama enquanto estávamos fora, e não gostarmos disso e gritarmos com alguém ou sentirmos que gostaríamos de fazê-lo, não estamos prontos para a multidão, amigos. Ainda estamos a vários quilômetros do Getsemane, não é? Sim. Agora, não sei se há uma alma aqui que tenha enfrentado alguma das coisas específicas que mencionei. Se por acaso acertei, foi totalmente não intencional. Mas escutem, há 100 outras coisas assim acontecendo. Alguém diz: sim, esse é o problema. Há centenas de coisas dessas por aí e acho que é hora disso parar. Mas sabiam, amigos, que se isso parasse hoje e vocês ainda sentissem esse tipo de reação, o Senhor teria que movê-los imediatamente para um lugar onde coisas assim acontecessem? É verdade. A razão pela qual vocês não estão no céu é que vocês não seriam felizes no céu se continuassem falando, agindo e pensando dessa maneira. Não poderiam ser felizes no céu. Vocês dizem: lá eu poderia ser feliz. Não. Vocês dizem: bem, como posso saber? Porque sei onde toda essa inquietação, inveja, ciúme e insatisfação começaram. Começaram no céu. No céu? Sim, começaram.
Começaram em um coração que absolutamente não tinha desculpa, muito menos razão. Não havia ninguém incomodando, ninguém irritando, ninguém fazendo a menor coisa para perplexá-lo ou aborrecê-lo. Foi lá que tudo começou. Então, vocês e eu precisamos superar tudo isso antes de podermos ser felizes no céu. Deus, em sua misericórdia, está nos deixando enfrentar esses testes diários, essas pequenas irritações, essas decepções. Ele está nos permitindo sofrer com algumas das mesmas coisas que o entristecem. Mas Ele quer que aprendamos a lidar com essas coisas como Ele faz, não ficando frustrados, irritados ou inquietos, mas olhando para Deus e dizendo: querido Senhor, sei que através de tudo isso e em tudo isso estás cumprindo a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, amigos, eu quero isso. Vocês não querem? Podemos ter isso. Vamos tê-lo agora mesmo. O que acham? Vamos abandonar todas essas críticas, essas reclamações. Deixem-me ler isto para vocês. Se nos falta fé onde estamos, quando as dificuldades se apresentam, nos faltaria fé em qualquer lugar. Não é exatamente o que acabei de dizer sobre ir para o céu. Nossa maior necessidade é fé em Deus. Quando olhamos para o lado sombrio, perdemos nossa ligação com o Senhor Deus de Israel. Quando o coração se abre para temores e conjecturas, o caminho do progresso é bloqueado pela incredulidade. Nunca sintamos que Deus abandonou a sua obra. Agora escutem. Oh, escutem todos. Não percam isso. Deve haver menos conversa de incredulidade, menos imaginação de que este ou aquele está bloqueando o caminho. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 211. Sabem, é lamentável ser o tipo de pessoa que, como um locutor de rádio ou jornal, quando alguém aparece, sempre tem algo sombrio, triste ou crítico para relatar. E sabem, amigos, é possível fazer isso e sentir que estamos prestando um serviço a Deus? É possível sentir que precisamos informar alguém sobre todas as coisas sombrias, tristes e desanimadoras, por medo de que talvez eles não saibam o suficiente. Sei que há momentos em que as coisas precisam ser tratadas, e Jesus nos diz em Mateus 18 exatamente como lidar com elas. Não é verdade? Sim, esse não é meu assunto. Há uma maneira de lidar com isso. Mas, ó amigos, isso diz que deve haver menos conversa de incredulidade, menos imaginação de que este ou aquele está bloqueando o caminho. Nunca esquecerei a noite em que um dos meus queridos amigos, há 25 anos, passou a noite em oração sobre algo que nos preocupava profundamente na obra de Deus. Começamos naquela noite orando. Foi uma daquelas ocasiões que mencionei no início do meu estudo, quando pensei que certamente alguém estava no caminho. Estávamos orando para que Deus mudasse o coração dessa pessoa ou a removesse. Mas sabem, graças a Deus, naquela noite oramos o suficiente para descobrir que a mudança precisava ser feita aqui mesmo. Talvez Elder Frazee estivesse apontando para o coração dele e perdemos todo o desejo de que aquela outra pessoa fosse removida. Deve haver menos conversa de incredulidade, menos imaginação de que este ou aquele está bloqueando o caminho. Oh, amigos, se há algo pelo qual sinto pena, é ver queridos corações perplexos e sobrecarregados sob suas próprias críticas e reclamações. Eles desconfiam de um, dizem que não podem confiar naquele. Mais amor é necessário, mais franqueza, menos desconfiança, menos pensamento malicioso. Precisamos estar menos prontos para culpar e acusar. É isso que é tão ofensivo a Deus. O coração precisa ser suavizado e subjugado pelo amor. Vamos abrir nossos corações e recebê-lo. O que acham, amigos? Muitos problemas que agora são misteriosos, vocês podem resolver por si mesmos com contínua confiança em Deus. Página 212. Não é maravilhoso? Os problemas podem ser resolvidos, irmãos, se apenas os entregarmos a Deus. Digam: tudo bem, Senhor, agora estou pronto. Pronto para qualquer coisa. Mas escutem, quando fizerem isso, não se surpreendam se Deus permitir que algo aconteça que vocês não escolheriam. Vocês escolheram o caminho dele. Jesus disse: não escondi o rosto da vergonha e do cuspir. Se vocês se ajoelharem e tiverem um momento sincero de oração e disserem a Deus que estão dispostos a aceitar qualquer coisa, e se levantarem da oração e saírem, e a primeira coisa que acontecer for alguém cuspir em seu rosto, o que vocês pensariam? Pensariam que Deus ouviu a sua oração? Talvez seja por isso que aconteceu. Talvez seja a hora. Talvez a hora tenha chegado. Acham que algum dia passaremos por essa experiência? Olhamos para ela no futuro. E se vocês olharem algo suficientemente longe no futuro,
O julgamento mais sério, a coisa mais difícil, ganha uma espécie de glamour. É o mesmo se vocês olharem suficientemente longe no passado. Lemos sobre os julgamentos dos mártires, sabem? E isso é maravilhoso. A experiência no tempo de angústia, isso é maravilhoso. Mas se alguém agora mesmo parecer que talvez não goste de nós por perto, isso estraga nossa paz. Deus está cuidando de nós? Esses pássaros ainda estão cantando. Deus está cuidando deles? Sim. Existem falcões por aí, mas bendito seja o Senhor, eles não estão esperando até que todos os falcões estejam mortos para começar a cantar. Não, não estão. E eles não estão esperando até terem rações armazenadas para 6 semanas. Esta noite eles estão cantando. Ao fundo ouvem-se alguns assobios de pássaros. Doce vontade de Deus, abrace-me mais perto, até que eu esteja completamente perdido em ti. Bem, queridos amigos, tenho certeza disso. É algo sobre o qual podemos falar, como comer morangos, mas é algo que cada pessoa precisa provar por si mesma. Vocês se lembram daquele sonho que a irmã White teve anos atrás? Ela e o esposo estavam caminhando para algum lugar e ambos estavam fracos, desgastados, deprimidos, angustiados, doentes e exaustos. Deus sabia que eles estavam assim muitas vezes. Bem, no sonho, era assim que eles estavam. Enquanto caminhavam, chegaram a um riacho, e o irmão White mergulhou naquele riacho. Havia uma fonte lá embaixo. Ele subiu com um copo e estava bebendo daquela água. Ele mergulhou novamente, pegou mais e subiu bebendo-a. A irmã White disse que ele parecia radiante, revigorado, cheio de saúde e vitalidade. No sonho, ela se perguntou por que ele não lhe dava um pouco. Sabem o que ele disse? Todos que quiserem beber disso precisam mergulhar por si mesmos. É isso, amigos. Vocês podem desejar que alguém lhes dê um gole daquela água, que alguém derrame essa paz em suas almas. Eu lhes digo, vocês precisam resolver 2 coisas em seus corações. Que Deus os ama o suficiente para cuidar de vocês e que vocês gostam disso. Isso inclui Deus permitir que coisas ruins lhes aconteçam, coisas difíceis, coisas cruéis, coisas decepcionantes. Tudo faz parte do plano de Deus para vocês. E vocês gostam disso. Não que vocês gostem dessas coisas difíceis ou ruins, mas gostam que Deus faça isso porque sabem que Ele os ama mais do que vocês mesmos se amam. E sabem que Ele não permite nada que não seja para o bem de vocês. Então vocês dizem, Senhor, se é hora do castigo, estou aqui para o castigo. Se é hora do desprezo, estou aqui para ser desprezado. Se é hora de terem os cabelos arrancados, tudo bem. E quando resolvemos isso, todas essas pequenas irritações, todos esses aborrecimentos desaparecerão como a névoa diante do sol da manhã, meus amigos. Olhem para Jesus. Olhem para aquele querido rosto ferido, desfigurado e machucado por nós. Vejam aquela paz. Amigos, naquela noite de julgamento terrível, havia mais de um que se aproximava com um olhar rude, com um escárnio zombeteiro. Mas ao captarem o olhar daquele rosto, recuavam. Alguns viram algo além do comum. Deus está buscando hoje aqueles que revelarão essa paz constante, esse doce amor. Querido amigo, você nunca poderá tê-lo se tiver alguma reserva. Não, não. Se você for um coronel no exército e decidir que está disposto a ser rebaixado a capitão, isso não é suficiente. Não. Para ter o que estou falando esta noite, você precisa estar disposto a perder todas as insígnias dos seus ombros, as marcas de seus braços. Sim, até mesmo a ser expulso do exército com desonra aos olhos dos homens. Entende o que estou dizendo? Se você tiver algum limite onde diga, bem, eu vou até aqui, mas não mais longe, então pode se resignar à inquietação, porque isso é o que terá. Toda vez que cair, mesmo que não seja tão longe quanto temia, ficará com medo de chegar lá na próxima vez. Mas quando você resolve em seu coração que não há limites, quando decide estar disposto a ser qualquer coisa ou nada, quando resolve que não precisa de posição, de reconhecimento ou de que as coisas sejam do seu jeito, apenas que Deus faça a vontade dele, então, amigos, a doce paz de Cristo tomará seu coração. Até mesmo suas orações respirarão paz. Em vez de orar ao Senhor, não deixe que me coloquem naquela cova de leões. Ó Senhor, não deixe que os leões me alcancem. Você deixará esse tipo de preocupação para Dário no palácio. Ele não conseguiu dormir, mas Daniel estava dormindo. Sim, ele estava lá, deitado pacificamente. Por quê? Não, meus amigos, porque ele tinha certeza de que nenhum leão o comeria. Não, não. Esse não é o ponto. A razão pela qual Daniel estava dormindo é que ele estava completamente disposto a ser comido se fosse a vontade de Deus. Era por isso.
Se ele estava no cardápio dos leões, tanto fazia ser comido dormindo ou acordado, certamente. 5 séculos depois, lemos em Atos 12 sobre Pedro. Ele estava na prisão. Herodes havia matado Tiago com a espada. Agora ele tinha Pedro. Ele era o próximo da lista. Tiago realmente teve sua cabeça cortada também. Pedro não podia dizer, bem, o Senhor livrou Tiago, tenho certeza de que ele me livrará. Não. Pedro teve que dizer, o Senhor permitiu que a cabeça de Tiago fosse cortada. Talvez a minha seja a próxima. Mas Pedro estava o quê? Ele estava dormindo. O sono doce e abençoado da total resignação à vontade de Deus. Enquanto isso, a igreja estava acordada. Eles estavam orando. Estavam orando fervorosamente. Passaram a noite inteira orando. Isso é bom. Sabem, essa é uma imagem interessante. A igreja estava orando e Pedro estava dormindo. Por quem estavam orando? Por Pedro. Pedro tinha o que eles estavam pedindo em oração. Esse é o ponto. Eles precisavam orar e receberam a resposta às suas orações. Mas Pedro estava lá dormindo e o anjo teve que trabalhar duro para acordá-lo. Vocês se lembram disso, não lembram? Ah, amigos, eu quero aprender essa lição. E graças a Deus posso dizer que pelo menos estou no jardim de infância. É uma escola doce. Não quero mais nada, amigos. Não quero posição. Não busco reconhecimento. Escolho aqui esta noite que não seja o meu caminho. Não o meu caminho, mesmo na obra de Deus. Estou disposto, amigos, que Deus realize o seu caminho da maneira que Ele quiser. Sabem, é surpreendente como quando resolvemos isso, quanto Deus nos deixa fazer, hora a hora. E também, quanto Ele faz sem que tenhamos nada a ver com isso. Uma bela canção que resume a mensagem segue: Doce vontade de Deus.